Imagina você mandar uma mensagem no WhatsApp e um agente de IA comprar um carro para você. E não só isso, ele negocia com as concessionárias e chora aquele descontinho para você. Parece ficção, mas isso aconteceu e a plataforma que fez tudo isso se chama OpenClaw. E nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores casos de uso dessa ferramenta para que você consiga aplicar aí no teu negócio. E se você não conhece o OpenClaw, eu vou explicar rapidamente como ele funciona. Ele se conecta a modelos de IA como Cloud, como GPT, como Gemini, e ele utiliza esses modelos para executar tarefas que você ensina para ele. Dentro do OpenClaw, você pode criar vários agentes especialistas em finanças, em criação de conteúdo, em tarefas do dia a dia, como responder e-mail, e todos esses agentes podem estar conectados à sua base de conhecimento, aos dados da sua empresa, e eles vão utilizar esses dados para realizar as tarefas. É como se fosse um funcionário mesmo que você contrata, só que funcionando 24 horas por dia, e você fala com ele através do WhatsApp, do Telegram, de qualquer aplicativo de mensagem que você utiliza. Bom, meu nome é André Presoto e nesse canal você aprende tudo sobre IA para negócios. E agora vamos para o primeiro caso. Primeiro caso, assistente pessoal no WhatsApp funcionando 24/7. Esse é o caso de uso mais comum, o caso de uso mais óbvio dessa ferramenta. Você pode utilizar um agente de IA do OpenClaw para ser o seu assistente pessoal. Ele pode olhar a tua agenda, ele pode marcar compromissos, remarcar compromissos, ele pode fazer pesquisas para você. Por exemplo, eu quero pesquisar passagens aéreas para o Nordeste no fim do ano, meses de novembro e dezembro. Encontre ali os melhores preços, as melhores condições. Ele consegue fazer isso para você. Então é como se fosse realmente o assistente que você contrata. E ele funciona 24/7 ali no seu WhatsApp, no seu Telegram. E além disso, é possível você criar cron jobs, né? O que seria isso? Seriam tarefas que são repetidas de tempos em tempos. Por exemplo, eu quero que você verifique toda semana o preço do iPhone 17. Quando o valor do iPhone 17 cair para tal valor, me avise que eu vou comprar. Então ele pode de tempos em tempos estar fazendo essa pesquisa para você e ele vai te avisar quando realmente chegar nesse valor. Existem, obviamente, softwares que fazem isso, mas o OpenClaw ele é muito mais abrangente, porque ele acessa o seu navegador. Então é como se fosse realmente um humano ali entrando em cada janela que você pediu e verificando as informações. Então, muito legal, é um caso de uso que dá para você configurar rapidamente e começar a aplicar para conhecer um pouco melhor aí do OpenClaw. Segundo caso de uso é automação de e-mails. Sabe aquela caixa de entrada que tem 3.000 e-mails não lidos? Olha, se eu te mostrasse a minha caixa de e-mails, eu tinha 25.000 para mais e-mails não lidos. E o que eu fiz? Eu configurei o OpenClaw para ler todos esses e-mails, entender quais desses e-mails podem ser excluídos, quais desses e-mails eu não quero mais receber, né? Se ele é algum cadastro ali de newsletter ou algo do tipo, ele pode deletar esse cadastro para mim. Então ele fez ali uma limpa nos meus e-mails e hoje eu tenho uma caixa de e-mails muito mais organizada. E não só isso, dá para você configurar ele para escrever e-mails para você, para enviar respostas de e-mail. Lógico que o interessante nesse caso é você sempre pedir para que ele envie, né, o e-mail para você confirmar, e daí sim ele envia o e-mail ali pela plataforma. Mas dá tranquilamente para ele conectar o seu Gmail, por exemplo, o seu Outlook, e ele fazer essa varredura de e-mails, criar e-mails, responder e-mails. Dá para você configurar ele para fazer isso. Então, para quem trabalha no meio corporativo, para quem trabalha com muitos e-mails ali na caixa de entrada e sempre está perdido no meio de tanta informação, o OpenClaw com certeza vai ajudar e muito nesse caso. Caso de uso número 3, monitoramento de infraestrutura. Esse caso é um caso mais voltado para quem trabalha com tecnologia, né? Quem trabalha ali com servidores, com nuvem, precisa estar sempre auditando para ver como que está o uso de cada servidor que você tem no ar. E você pode pedir para o OpenClaw fazer essa medição para você de tempos em tempos, né, num cron job, numa tarefa recorrente. Você pode configurar, por exemplo, para ele te avisar quando o uso da CPU estiver acima de 85%, por exemplo, quando algum serviço caiu, quando alguma coisa não passar pelo health check, você consegue fazer essa configuração e ele vai monitorar os servidores para você. Então imagine que você revende servidores, que você trabalha com servidores em escala. Às vezes é humanamente impossível você estar ali o tempo todo olhando servidor por servidor. E mesmo que você consiga, você pode errar, né? Você pode simplesmente ver errado alguma informação.
e o OpenClaw consegue fazer isso para você 100% à prova de erros. Então é muito legal para quem trabalha não só com infraestrutura, mas para qualquer caso que você tem que analisar item por item e entender se esse item precisa de uma atenção humana ou não. Nesse caso, o OpenClaw funciona muito bem e é um caso de uso bem legal. O caso de uso número 4, agente de vendas e CRM. Então o que dá para você fazer, né? Dá para você conectar o OpenClaw direto no seu CRM e ele vai ter acesso a todos os leads que estão cadastrados. Você pode configurar ele para entender quanto tempo cada lead está em cada etapa do funil, entender qual lead precisa de mais atenção, qual lead precisa dar mais prioridade, porque ele está há mais tempo, porque ele já recebeu a proposta, ele ainda não deu retorno. Você consegue configurar para que o OpenClaw seja um grande gestor do CRM do seu negócio e consiga te entregar informações para te ajudar a vender mais. Então isso é muito poderoso, muito legal. Geralmente é um gestor mesmo que faz isso, a pessoa fica o dia todo ali olhando o CRM e dá para você configurar o OpenClaw para fazer isso para você. Além disso, você pode configurar para ele enviar follow-ups, né, que seriam continuações de contato, né? Após você enviar uma proposta, você tem que fazer uma sequência de follow-ups ali com o lead para que você tenha mais chances de vender, né? Então o OpenClaw ele pode criar esses follow-ups para você e follow-up é uma coisa que poucas empresas fazem de forma correta. Então o OpenClaw pode te ajudar nisso também. E agora o caso de uso número 5, que é o meu favorito, pesquisas e briefings automáticos. O que seria isso, né? Imagine que você vai querer criar conteúdo, como esse conteúdo que você está vendo aqui no YouTube. Você pode configurar o OpenClaw para pesquisar tendências, para entender o que mais está sendo buscado, para entender as novidades do teu nicho, da tua área e sugerir temas para você gravar vídeos, para você fazer conteúdos no Instagram, para você fazer Reels. Você pode falar para que ele todo dia ou toda semana traga as principais novidades sobre o seu nicho e elenque ali, em ordem de prioridade, conteúdos para você fazer. Então isso é muito legal, porque ele pode pesquisar sites, blogs, YouTube, Reddit, Twitter, ele pode pesquisar uma infinidade de ferramentas, entender ali o que mais está sendo falado e te sugerir conteúdos aí, pautas quentes para você fazer no teu nicho na rede social. É bem legal isso, você consegue criar um cron job que faça esse tipo de automação para você, e isso ajuda muito na criação de conteúdo. Você deixa de ter aquela trava, né, de eu não tenho ideias para fazer conteúdo, eu preciso postar, mas eu não sei o que postar. Se você configura o OpenClaw para fazer essa pesquisa para você, fica muito mais fácil você produzir conteúdo e ter resultados reais com produção de conteúdo em redes sociais. Então é muito legal esse caso de uso. Eu uso bastante aqui e tem funcionado muito bem para os meus conteúdos. Agora a gente tem que falar de um ponto importante, né? É preciso que tudo isso seja feito de forma segura, né? Porque você viu que o OpenClaw ele pode acessar o seu navegador, ele pode acessar o seu e-mail, o seu CRM, ele pode acessar a ferramenta que você der acesso para ele. Então você precisa cuidar muito da segurança para que ele não tenha acessos que você não permitiu. E a melhor forma de fazer isso é utilizando uma VPS, né? O que seria uma VPS? Seria um computador isolado que você contrata e que ele só roda o OpenClaw. Ele é isolado do seu computador, ele é isolado dos seus aplicativos. Você vai lá e manualmente dá o acesso para o OpenClaw daquilo que você quer. E só, ele não tem acesso à conta bancária, ele não tem acesso ao seu WhatsApp pessoal, ele só tem acesso às ferramentas que você manualmente colocar. Então, essa é a melhor forma de você utilizar o OpenClaw. E como que a gente faz, né, para usar o OpenClaw de forma segura? E eu recomendo a HostGator. Dentro da HostGator, você com apenas alguns cliques consegue criar uma VPS já com o OpenClaw instalado e já com todas as configurações de segurança instaladas também. Então você não vai ter problema com segurança fazendo o processo dentro da HostGator. Eu fiz um vídeo mostrando passo a passo para você criar a sua VPS e criar o seu primeiro agente dentro do OpenClaw. O vídeo está aqui na tela. Se você se interessou pelo tema, eu sugiro que você assista esse vídeo, siga os passos e dentro de alguns minutos, com pouquíssimas configurações, você já vai ter o seu primeiro agente rodando. Então, se você se interessou, clica aqui no vídeo e me conta nos comentários quais desses casos você quer implementar, quais desses casos você mais gostou. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, porque isso ajuda muito a esse vídeo a chegar em mais pessoas e ajuda muito na produção de conteúdo desse canal. A gente se vê no próximo vídeo.